A pesquisa começou com a busca da arte clássica. Eu queria entender como que os artistas, os grandes artistas, grandes mestres, criavam, né? Então eu fui em busca de estudar o Renascimento. Então isso influenciou muito quando eu entrei no digital. E lá eu tive contato com escultura de argila, então eu acho que isso é muito importante quando você une as duas coisas, né? O chiaro escuro, que fala do luz e sombra, o carvão. Isso me fez ter força na hora de criar tanto as pinturas quanto as esculturas. Eu acredito que o digital hoje em dia existem muitas possibilidades, ainda mais se você for em busca do que é o clássico, né? De como foram feitas as coisas, né? Se você quiser desconstruir, você tem que saber como construir. Comecei fazendo escultura na mão, né? Na massinha. Então, com a Wacom foi a hora que eu entrei pro digital e toda a minha carreira foi no digital. Então, foi amor à primeira vista, né? Aquela coisa clichê. Mas essa aqui foi minha primeira tablet. Então, super antiga, mas continua funcionando e tipo, capaz de fazer quase as mesmas coisas que eu fazia antes. Com a evolução, né, da Cintiq, por exemplo, que é a que eu estou usando agora, te dá um outro contato de você poder desenhar direto na tela, então só melhora, né? Não tem, só deixa o processo mais intuitivo, né? Para mim é super importante e eu não sei, eu recomendo os artistas, né, novos que querem pensar em escultura digital. Realmente você tem que ir atrás da sua. O primeiro contato com a impressora foi quando eu estava na Itália. Eu fiquei sabendo que existia esse tipo de ferramenta, né? E eu já tinha criado muitas esculturas digitais usando a caneta, mas eu não conseguia materializar elas, né? Então isso foi um primeiro passo para, nossa, realmente hoje eu posso tirar da tela, né? E trazer isso para coisa física. Então eu comprei minha primeira impressora, desmontada, então teve todo esse aprendizado de, como montar a impressora, como fazer ela funcionar, como tirar proveito disso, né? Então hoje em dia eu consigo imprimir em plástico, com madeira, que eu posso dar um tipo de pintura diferente, eu posso imprimir com plástico com nylon, para uma coisa mais mecânica de repente. Então isso começou a abrir outros horizontes, até de você faz a impressão, dá o acabamento, tira o molde, então você já volta para uma coisa mais artesanal, né? De aprender a mexer com molde. Você estava numa coisa totalmente digital, usando a Wacom, usando o computador, aí você imprime e vai para uma coisa que você tem que usar lixa, resina, molde. Então eu acho que é muito legal, né? Você poder realmente ter uma união do digital com o analógico, assim, tipo, sabe, em 3 horas você tem uma coisa física. Teve um projeto que eu fiz para Riot, que era fazer uma escultura de 9 metros. Então eu fiz a maquete e fiz o arquivo 3D, que foi depois cortado por uma impressora 3D. Que, na verdade ela não era uma depositadora de plástico, ela esculpia o plástico, então o isopor. Então a gente colocou os blocos de isopor e isso foi criado através de um arquivo digital e foi montado com 9 metros de altura. Então não tem muito... não é possível. Se não couber na impressora, segmenta em várias peças. Aí, de novo, você volta pro artesão, né? Você segmentou, fez várias peças, depois tem que colar, lixar. Então você volta pra coisa da arte tradicional. Então isso fica tudo interligado. Eu criei um gorila, né? Modelei um gorila e soltei ele na internet. Existe um site chamado Thingiverse, que você joga o seu arquivo lá para as pessoas baixarem. E o engraçado foi que eu coloquei lá e em 2 horas ele foi baixado na Califórnia e em Nova York. E foi impresso. Então os caras postaram logo depois a foto do gorila impresso em outra impressora. Então isso é muito legal, você consegue fazer um teletransporte quase, né, do seu arquivo. E ele é impresso lá em outro país. Um projeto mais artístico que eu quis fazer, eu baixei um arquivo do Louvre, a Vênus de Milo, peguei o modelo dela e fiz intervenções nela. Então eu usei uma coisa que foi feita há muito tempo, manipulei ela no computador e tentei criar novas formas. Como ela é a beleza, né, feminina, eu criei desconfigurei essa forma, fiz uma versão mais gorda, fiz uma versão mais torta, fiz uma versão mais magra.
Então isso é como reutilizar da arte, né? E aí depois eu dei um acabamento de metal para ela parecer uma coisa mais rústica, né? Clássica, só que é impressão 3D. Então eu fiz uma releitura, né, de uma coisa que já existe. Chegou um momento que eu estava criando muitas esculturas que não tinham muita funcionalidade, né? Então eu resolvi, por exemplo, tem uma cabeça de um gordinho que eu resolvi transformar ela num vaso. Então isso você já começa a dar uma utilidade, né? Você sai daquela coisa de uma escultura para ver e realmente ela tem que dar uma função. Então até um abajur que eu fiz, aplicando códigos do computador para simular o vento, por exemplo. Então você começa a aplicar forças e formas, né, digitais para criar uma peça que tenha funcionalidade. Então isso também é uma outra coisa legal da impressora 3D. Você pode fazer vários testes e chegar num produto, né? Eu acho muito legal a história da impressão 3D, que ela é como uma vertente artística. Por ela não ser tão explorada ainda, existe a possibilidade de você criar coisas novas, né? E o legal também é que eu aprendi muito com os erros, né? Então, às vezes você deixa uma escultura fazendo durante a noite, quando você chega ela já virou outra coisa. Esse é um bom exemplo. Aqui eu fiz uma peça que a ideia era imprimir duas versões, só que uma delas deu erro. O resultado é esse, é o processo que deu erro, que a máquina errou, digamos, e eu chamo isso de estrutura, que tanto como a estrutura que a máquina criou, como a estrutura anatômica do ser humano aqui, que deixa... Realmente, eu modelei isso sem pensar que ia parar em pé, e acabou parando em pé, pela parte anatômica da peça, né? Então acho que é toda uma vertente artística que dá pra você criar em cima. Nesse meu primeiro tutorial para Wacom, eu quero criar uma peça, uma escultura que ela vai ser útil depois. Então tem toda essa transformação de você usar a ferramenta, a mesa digitalizadora, né? Ela é muito potente, né? Para você criar, esculpir. Por que não fazer na mão? Porque você pode fazer no computador e você gera um arquivo digital e depois ele é impresso. Então é falar sobre todo esse processo, desde a parte artística até a parte técnica, né? De você gerar o arquivo, jogar na impressora, ela imprimir. Então você já saiu daquela coisa digital e ir para o analógico e dar continuidade, né? E gerar um produto depois, né? Acho que é isso que é interessante da escultura digital e da Wacom e da impressão 3D também. Que é você gerar um produto, você não só criou uma escultura bonita, mas você dá utilidade, passa por todo o processo, depois pode imprimir ela em série, né? Então eu quero falar sobre isso, sobre todo o processo, sobre como tirar proveito de uma impressora de baixo custo, né, digamos, que você pode ter em casa.